Olá pessoal, tudo bem? Professor Deison novamente aqui na área, tá? Para trabalhar com vocês aí assuntos que possivelmente podem gerar aí o sucesso de vocês aí na aprovação, bem como ser tangenciais a outros assuntos que possam ser trabalhados nas questões, tá? Só lembrando, tá? A questão de vocês curtir aí o nosso canal, tá? No EnemBR, tá? É importante que vocês participem, né? Curtam, divulguem, tá? Para poder facilitar, inclusive, né, com que outras pessoas, né, tenham acesso a essas informações, bem como, claro, que a gente possa continuar fazendo esse trabalho de qualidade aí com vocês, ok? É importante também que vocês visitem lá o site, tá, no EnemBR, e, claro, e vejam lá a plataforma, tá? Vejam o material, porque lá está orientado. Todo o projeto está orientado para dar o suporte para vocês. Então lá vocês vão poder ter acesso às demais videoaulas, né, dos demais professores, bem como ter acesso à lista de exercícios e ter um melhor acompanhamento, tá, para a busca da sua aprovação. Tá? Então não deixe lá de acessar o site e bons estudos. Bom pessoal, a gente hoje vai trabalhar um tema que é de extrema importância para o Enem. Por quê? Porque ele vai trabalhar no aspecto da biotecnologia. E biotecnologia é um tema que está sempre em alta. Só para você ter uma ideia, quando em ambientes acadêmicos, os estudantes que se envolvem nessa área, eles têm uma tendência a um crescimento profissional muito, né, muito amplificado, bem como as revistas de publicação científica, elas também, né, elas promovem muito a publicação nessa questão da área da biotecnologia. Só para você ter uma ideia, as revistas de maiores qualificações, elas trabalham principalmente na área de biotecnologia. Então, assim, esse tema que a gente vai ver hoje está voltado ao estudo do DNA, que é o teste do DNA, tá? E, claro, com certeza, sempre, em algum momento ou outro, você vai precisar da análise desse assunto para trabalhar alguma questão que vá, possivelmente, ser explorada lá no exame, tá ok? Então, vamos lá. Então, o que é um teste de DNA, tá? Então, vamos olhar para o slide. Bom, pessoal, então vamos lá. Então, o que é um teste de DNA? É uma técnica, né, usada pelos cientistas para distinguir entre indivíduos da mesma espécie usando somente amostras de seus DNAs. Pessoal, essa questão do uso do DNA para a determinação, por exemplo, do uso do teste, seja em quais diversas circunstâncias, isso é uma coisa que evoluiu a partir, por exemplo, de exames do DNA quando aconteciam antigamente, claro, desde a descoberta do DNA. E, claro, antes disso, era utilizado os grupos sanguíneos para fazer testes, seja para identificação, no caso de criminosos, bem como a questão do teste de paternidade. E esses testes, usando a questão do grupo de sangue, nem sempre são precisos. Então, a técnica do uso do DNA, ela veio para inovar, bem como dar uma precisão muito maior. Só para você ter uma ideia, esses exames, quando são utilizados, eles chegam a atingir cerca de 99,9% de precisão, ou seja, é muito difícil dar um erro, tá? Então, por isso que ele é um assunto tendencioso a sempre cair em questões, tá ok? Então, vamos para o próximo slide. O próximo slide fala sobre a identificação de informações, né? Bom, aqui nós vamos ter um comparativo para vocês terem uma ideia do que é que hierarquicamente é utilizado para poder fazer a identificação. Então, por exemplo, aqui nós temos, com relação à imprensa, como é que é o nível de informação a ser trabalhado, né? Se usa-se biblioteca, livros, né? Aí dentro de um livro você encontra o capítulo, dentro do capítulo você vai no número da página, no número da página você vai procurar a linha da página, e a linha da página você vai encontrar a palavra, e a palavra você chega ao nível da letra. Olha assim, então você começa a vir em um nível hierárquico. Você tem uma biblioteca cheia de livros. Você seleciona um livro. Do livro, você seleciona o capítulo. Dentro do capítulo, você busca a página. Na página, você chega na linha onde você vai encontrar aquela palavra onde tem uma letra respectiva. Então, olha o nível, né, decrescente, né, de hierarquia, né, do maior para o menor. Então, o DNA é mais ou menos isso. Ele busca uma análise, né, específica, ou seja, afunilando, decrescível, para poder chegar numa informação muito precisa. Por isso que ele é
aquela porcentagem toda que a gente falou agora há pouco. Tá? Então, fazendo esse comparativo, nós temos aqui, sobre a questão da genética, né? Nós temos o corpo, aí você localiza um componente da célula, a célula, por sua vez, você analisa o núcleo, dentro do núcleo você analisa o cromossomo, dentro do cromossomo, quais genes que você quer localizar, então você vai localizar o espaço deles, que é chamado de locus. Dentro do locus, você pega uma sequência de DNA e dentro dessa sequência você tira um nucleotídeo ou um determinado gene. Olha aí o tamanho da precisão, tá certo? Então isso aí é para vocês entenderem um comparativo de como é a experiência com relação ao uso da questão do uso do DNA, ou seja, ela é bem específica, ela vai buscar um detalhe bem específico dentro do material genético. No próximo slide, nós temos aqui a questão do uso de materiais usados para o teste. Como eu falei para vocês, no passado se utilizou muito a questão do sangue, principalmente quando se trata dos tipos sanguíneos, né, que envolve heranças genéticas do grupo ABO, né, chamado assim, porque determina se uma pessoa é A, B, AB e O, que são os 4 grupos mais conhecidos, bem como, por exemplo, o uso do sistema RH, que é o que vai determinar se um grupo de sangue vai ser positivo ou negativo, e aí totalizando 8 tipos de sangue, né, que é o AI positivo negativo, o B positivo negativo e assim por diante. Mas os materiais biológicos que são utilizados para o teste de DNA não necessariamente são só do sangue, ou seja, como todas as células do teu organismo, né, tem um padrão genético semelhante, ou seja, no caso do ser humano são 46 cromossomos, que é uma célula diploide, eu tenho essa disponibilidade de material em vários tipos de células. Que aí então eu vou ter o quê? Células dos cabelos, né? É muito comum passar assim, novela, sei o que, pegou o cabelo do outro. No meu caso não dá mais, resolve mais não, né? Pouco cabelo, mas tem outros lugares que tem também material genético, mas a pessoa pega um fio de cabelo, né? Passa aqueles filmes, né, de investigação, aí bota o fiozinho de cabelo dentro de um saquinho, fecha e tal, pronto. Ali é porque o cabelo vai ter amostras de células que, porventura, terá disponibilidade de material genético. Uma outra forma é a questão da saliva. Passou recentemente, né, numa novela aí, né, que a mulher ia querer fazer uma amostra de DNA de uma criança, e ela pegava tipo um cotonetezinho e tal, e passava na boca da criança recolhendo saliva. Mas ali não era para enxugar a boca do bichinho, não. Era para poder tirar as células, para poder levar para o laboratório para fazer o teste de DNA. Porque na região bucal, né, na mucosa, existe a chamada células epiteliais. Aí dá para tirar o material genético delas e aplicar, consequentemente, no exame. Também temos a questão do sêmen, ou seja, né, a questão da ejaculação, né, o sêmen seria o esperma que o homem elimina, por exemplo, e aí, por exemplo, tem como identificar se uma pessoa, uma vítima que foi a questão do estupro, né, aquela coisa e tal, né, se tem vestígio de material genético do criminoso, né, do estuprador, exatamente pela composição do sêmen, porque também vai ter os espermatozoides que, mesmo só com a metade da carga genética, ou seja, são células haploides que servem para a reprodução, mas também tem o cariótipo, que é os tipos de cromossomo daquele indivíduo incrédulo que fez o crime, tá? Então tem lá, ok? E também, claro, nós temos as outras demais células, pode ser células da pele, entre outras, tá? Que também possam ser extraídas e, por conseguinte, obter o material genético. Então, dá para tirar material genético de um monte de canto do seu corpo, tá? No meu caso não tem mais cabelo, mas tudo bem, mas tem outros cantos. Bom, como todo teste de DNA, existem os estágios para que ele possa acontecer, ou seja, as etapas que eles devem ser seguidas para poder fazer todo o procedimento. Então, no primeiro estágio, né, ou primeiro passo, nós temos a questão do recolhimento das células, né, que devem ser alvos de estudo, bem como a retirada do material genético que estão dentro do núcleo dessas mesmas células. Então, para isso acontecer, eu preciso lisar essas células. Como assim lisar? Eu quero destruir ela, ou seja, romper as suas barreiras, obter o material genético que está dentro do núcleo,
para poder trabalhar com ele. Então, a primeira coisa, as células são lisadas, né, para a obtenção do DNA. Se houver, professor, mas foi pouco material genético, talvez não dê, pode se estragar, não tem tantas amostras. Aí não deu certo. Aí vai lá arrancar outro cabelo da pessoa de novo, vai raspar a boca da pessoa de novo, vai tirar um pedaço da outra pessoa de novo. A gente não precisa disso mais hoje, porque existe um equipamento chamado PCR, tá? Como vocês podem ver aí no slide. PCR, né? É uma sigla do termo Polymerase Chain Reaction, acho que é mais ou menos assim, tá? Onde ele vai fazer o quê? É uma reação da substância polimerase. O que essa substância faz? Ela faz uma replicação do material genético que foi obtido a partir das amostras. Então, se eu tenho uma amostra muito pequena de material genético que eu consegui obter da pessoa, né, respectivamente, que eu quero fazer o exame do DNA, esse equipamento ele vai replicar, ou seja, vai duplicar, mantendo o mesmo padrão genético desse mesmo material. Então eu vou poder ter várias amostras para fazer diversos testes, onde simplesmente foi replicado a partir de uma única amostra, tá certo? Por exemplo. Então eu não preciso ir lá, não deu certo, estragou, tal. Aí chega para a pessoa e não, ei, deixa eu tirar um fio de cabelo de novo, aí a pessoa vai achar ruim, né? Então a gente evita. O próximo passo, né, seria a questão de tirar os fragmentos necessários para poder fazer análise. Pessoal, a molécula do DNA ela é extensivamente, assim, infinitamente grande, você nem imagina o tamanho. Só para você ter uma ideia, né, pelo menos é em torno de 50 a 100 vezes o tamanho da célula. Mas aí tem um detalhe, nem toda parte que compõe o DNA codifica alguma informação. Por isso que existe duas informações com relação ao DNA. Existe a parte que não codifica nada e a parte que codifica alguma coisa. A parte que não codifica nada chama-se DNA não recombinante, né? Ou DNA não codificante. E a parte que codifica, DNA codificante, geralmente nós chamamos de genes, ou seja, é a parte de interesse, é a parte que funciona como informativo das características do DNA. Então, nesse caso, eu preciso selecionar esses fragmentos que codificam alguma informação. E para isso, eu vou usar uma coisa chamada de enzimas de restrição. E o que são essas enzimas de restrição? São enzimas que, claro, foram descobertas em micro-organismos que, por sua vez, são úteis para você fazer recortes na molécula do DNA e tirar os fragmentos de interesse, tá, para o estudo. Ou seja, eu não vou precisar usar todo o DNA, tá? Professor, mas como é que ele utiliza, como é que ele corta? Existem vários tipos de enzimas descobertas, então dependendo do fragmento que eu queira estudar, essa enzima vai cortar especificamente um determinado ponto. A gente vai ver aqui daqui a pouco, tá certo? Então, cada enzima de restrição corta o DNA em uma sequência de bases específicas, ou seja, se eu quiser sempre estudar a mesma sequência, eu vou usar sempre a mesma enzima de restrição. Só para você ter uma ideia, existem laboratórios que trabalham só na produção de enzimas de restrição para comercializar para outros laboratórios que estudam fragmentos do DNA, tá certo? Então, olha aí o mercado promissor, tá? Dessa parte de biotecnologia. E aí, vocês estão vendo um exemplo, onde ele está mostrando o quê? Um fragmento, tá? Se vocês observarem, esse fragmento começa mais ou menos aqui de onde eu estou colocando no asterisco e, claro, finaliza mais ou menos aqui. Então, se vocês olharem, tanto faz a sequência de um jeito, quanto a sequência invertida, sempre vai ser uma sequência similar. Então, a enzima de restrição sempre vai fazer o corte na mesma sequência. Tá? Então, por isso que ela é uma enzima de restrição. Ela restringe o corte sempre no mesmo posicionamento, não importa a ordem da sequência. Sendo a mesma sequência, é o mesmo corte. O próximo passo é exatamente separar os fragmentos e colocar num equipamento chamado, né, de eletroforese, ou seja, uma técnica chamada de eletroforese. Pessoal, a eletroforese, na verdade, o princípio dela é utilizar uma placazinha de gel, geralmente um gel de agarose, tá? Que é uma substância que permite analisar a densidade dos fragmentos do DNA.
E isso faz com que, dependendo do seu posicionamento, eu possa fazer comparativos entre amostras. Então, como vocês podem ver aí, né, eu tenho a placa de agarose, né? Se vocês olharem também, eu tenho uma polaridade, ou seja, eu vou ter uma análise, né, elétrica, ó, cátodo e ânodo, né? Então, se vocês olharem aqui, você tem uma fonte energética onde vai fornecer uma polaridade. E aí eu vou colocar as amostras, né, de DNA, como vocês podem ver acima, né, misturado numa solução. Elas serão colocadas dentro das regiões das placas e essa eletricidade vai fazer com que essas partículas se movam. E quando elas se moverem, em algum momento elas vão parar e aí, pelo posicionamento, a gente sabe se a densidade é maior ou menor, tá? No slide seguinte, vocês estão vendo aqui uma imagem, né, de uma placa de uso de gel de agarose. Então, vocês estão vendo aí, é uma placa super simples, né? Basicamente, o material dela é de acrílico, né, na maioria das vezes, onde tem os fios e os conectores para gerar a polaridade, bem como os espaços aqui para colocar as amostras, como vocês podem ver, e eu estou demarcando aqui. No slide seguinte, eu mostro novamente o sentido, né, do deslocamento das amostras. Então, se vocês olharem aqui, vai ter alguns fragmentos de DNA que vão se encontrar mais no início, ou seja, eles têm uma densidade maior, bem como aqueles que são menos densos, que vão ter um deslocamento maior. Então, eles vão descendo buscando o polo positivo. Então, observe que eles estão saindo do polo negativo para o polo positivo, a partir da questão da diferencial, né, de polaridade aqui. Então, se vocês observarem, nós estamos vendo um efeito de deslocamento, né, desse material genético. Ele é colocado na parte de cima, como vocês podem ver aí, e ele vai se deslocando. Ao mesmo tempo, aqui no equipamento, ele vai demarcando os barramentos dos fragmentos do DNA. E aí você vai tendo um padrão que a gente pode ver aqui na parte de cima. Então, quando o material genético é adicionado na placa e esses fragmentos já são demarcados, ou seja, eles são espalhados na placa do gel, o que é que acontece? É trabalhado uma substância, vamos dizer assim, incandescente, né, fluorescente, onde é aplicado nesse gel, e aí quando é colocado sobre uma luz ultravioleta, vocês vão poder ver o que mostra aqui nessa imagem aqui do slide. Ou seja, um negócio muito lindo, muito brilhoso, onde você vê os barramentos, que são essas barrinhas que se encontram em diversas posições, né, que estão brilhando. E aí, claro, isso aí gera uma fotografia que, claro, vai ser impresso numa determinada impressora. E dessa forma, a gente vai poder ver, a partir do passo 4, né, essa distribuição de fragmentos a partir da análise. Então, vocês estão vendo a imagem aí, onde mostra os diversos fragmentos na placa, ó, desde a parte de cima até a parte de baixo, onde eu vou ter fragmentos de diversas densidades. E a partir daí, se vocês observarem, cada coluna dessa descendo é uma amostra que vai ser comparada. E aí a gente pode fazer a comparação. Bom, aqui, como vocês podem ver no outro slide, nós temos, né, uma folha aqui de impressão, no caso do equipamento de eletroforese, e aqui você pode ver do lado uma autorradiografia de gel a partir do sequenciamento. Então, se vocês observarem, aqui nós temos aqui delimitado, por exemplo, sangues de amostras, de vítimas, né, de padrões, de suspeitos, entre outras coisas. E aí você pode ver aqui, ó, por exemplo, eu estou demarcando aqui alguns barramentos, né, que seriam os fragmentos do DNA que eles estão de acordo com a sua densidade e o seu posicionamento. Como é que isso é utilizado? Então, aqui nós temos, por exemplo, um equipamento, como vocês podem ver aí no próximo slide, onde você tem um computador, onde tem a máquina da eletroforese e essas informações dessa máquina passam para o respectivo computador, que faz essa padronização, que vai ser, claro, impresso posteriormente. Bom, então os sequenciamentos, né, podem ser, vamos dizer, um pouco mais rudimentares ou eles podem ser automáticos. Nós temos também os sequenciadores automáticos, que eles são mais rápidos, eles
fazem o trabalho da separação dos fragmentos do DNA, né, no gel, e ele mesmo vai gerar o padrão de diferenciação, bem como a impressão. Tá? Então aqui também nós temos a questão da diferenciação dos equipamentos. Eu tenho equipamentos mais rudimentares, eu tenho equipamentos mais evoluídos, né? Então essas amostras já vão ser aplicadas por eletroinjeção, elas vão ser colocadas e automaticamente o equipamento já vai fazer todo o processo, tá? Bom, aqui novamente vocês podem ver uma imagem, né, de um desses equipamentos que vão fazer exatamente a separação da amostra, vocês estão vendo aqui para mostrar, né, mais de perto, onde está colocado a questão das amostras. E aqui uma imagem, né, da tela do computador mostrando a questão do sequenciamento. Tá? Então vocês podem ver aqui o sequenciamento dos barramentos dos fragmentos do DNA. Em que normalmente é utilizado esses testes, né? As vias mais simples de utilização, ou voltado à questão de crimes, ou voltado à questão de paternidade. Só para lembrar que muitas coisas que eram utilizadas no passado, seja o telefone, seja a internet, seja esse equipamento, geralmente eles tinham uso restrito, né, das nações, uso militar. No caso, o teste do DNA, no começo, ele era utilizado para identificar criminosos, principalmente no âmbito internacional, né? E, claro, ele foi se popularizando, foi chegando como tecnologias nos países, onde muito tempo foi utilizado só mediante a autorização de justiça, também para fazer identificação de criminosos, e, claro, com a popularização e o acesso à tecnologia, a tecnologia foi ficando um pouco mais barata. Hoje é utilizado tanto para a questão da identificação de criminosos, como também é utilizado e muito utilizado na questão do teste de paternidade. Ou seja, hoje em dia, se você tiver uma determinada quantia, já está mais acessível, você pode procurar um laboratório e solicitar um exame, um teste de DNA, tá? Sem grandes burocracias, tá? Diferente do passado. Então, nós tanto podemos utilizar para crimes, como por a questão de identificação de problemas médicos, bem como também a questão do teste do DNA, tá certo? Então aqui vocês podem ver, né, algumas imagens que refletem exatamente o objetivo desses testes, né? Análise de material biológico, né, do sangue seja de vítima e criminosos no local, bem como para a identificação da paternidade. Bom, aqui eu coloquei para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona essa questão da comparação dos barramentos, né, da densidade dos barramentos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, por exemplo, a questão do suspeito. Existe uma pessoa que pode ser ou não criminoso. Eu tenho a amostra do sangue da vítima, né, no local do crime, bem como um sangue que foi encontrado na cena do crime, que não é o do indivíduo, ou seja, da pessoa ou da vítima. Ou seja, pode ser do suspeito ou não. Então, quando você olha aqui, o barramento da vítima, observe que ele tem uma densidade e tem um posicionamento baseado na coluna do gel. E aqui é o do sangue do criminoso. Se você for ver, os barramentos estão em alturas diferentes, ou seja, né, não batem. Mas se você olhar o do suspeito, observe que ambos eles estão batendo. Ó. Se você ver, estão na mesma altura. Eles estão na mesma altura da coluna do gel. Então, por estarem na mesma coluna do gel, possivelmente a amostra do suspeito é exatamente a mesma que se encontra do cena do crime. Então, possivelmente, ele seja o criminoso. Então, é dessa forma que você faz o comparativo. E com relação ao teste do DNA, né? Teste de paternidade, por exemplo, quer descobrir se é filho mesmo daquele rapaz, se houve alguma coisa de errado, alguma coisa do tipo, eu não sei, vai que é do vizinho, né, por acaso, não sei. Então, vamos ver. Aqui nós temos a amostra de sangue da mãe, a amostra de sangue da criança, e aí tem a do primeiro homem e a do segundo homem, que nós não sabemos quem é o pai. Precisamos descobrir qual é o pai. Então, se você olhar aqui, o barramento do sangue da mãe bate com alguns da criança, né? Então, se você ver aqui, tem algumas similaridades. Realmente, a criança é filha daquela mãe. E de qual homem vai ser? Então, se você for olhar aqui os barramentos,
Observe que esse barramento aqui, ó, bate com o do homem 1, não bate com o do homem 2. Aqui a criança bate com o do homem, né? Ok. Aqui também bate com o do homem. E aqui também. Observe que a maior parte dos barramentos bateu mais com a do homem 1 do que a do homem 2. Isso quer dizer o quê? Papai é o homem 1, não é o homem 2. Tá certo? Então, por essa comparação de barramentos, ou seja, eles estão na mesma altura da coluna do gel, então, quanto mais próximo, mais semelhante. Quanto mais semelhante, maior a probabilidade de ser o pai. Tá? Então, ixi, professor, então se a mulher é casada com o homem 2, e agora? Agora dançou. O pai é outro, né? Biologicamente, mas tem aquela história, o pai é quem cria, o importante é quem criou, né? Mas aí cada um se chateia com o jeito que quiser, mas tudo bem, tá? Mas aí é para você ter uma ideia que biologicamente, mesmo que a mãe seja casada com o homem 2, mas o pai biológico da criança não é o 2, é o 1. Então, não sei quem é o 1, não importa. O importante é que ele é o pai biológico e se o outro é o pai de criação, tá certo? Bom, outras aplicações também para a questão do uso do PCR. Seria para a questão da construção do que nós chamamos de DNA recombinante. O que é um DNA recombinante? Você pega um gene, ou seja, lembra das enzimas de restrição que a gente falou, né, em slides anteriores? Essas enzimas de restrição, ela fragmenta e tira aquele fragmento do DNA que me interessa. Por exemplo, uma técnica que foi uma das primeiras a ser utilizadas e que obteve-se produtos de grande interesse da sociedade é o uso da insulina humana. Por exemplo, uma pessoa que é diabética, ela tem dificuldade na produção ou limitação na questão da insulina. No passado, a insulina utilizada para os diabéticos era retirada de animais de grande porte, quando eram abatidos. Então, os insumos do pâncreas, que é a estrutura, né, a glândula produtora de insulina, era retirada essa glândula, era retirado os insumos dessa glândula e isolado a insulina. E essa insulina era colocada, né, esterilizada e tudo mais, e processada, e era colocada em ampolas que eram, né, repassadas para os diabéticos. Só que aquela insulina é uma insulina animal, ela, como toda substância, né, proteica, ela é mais específica para o animal do que para o ser humano. E isso gerava efeitos colaterais, processos alérgicos, entre outras coisas. Já a insulina humana não, ela é específica para o humano. Então, como foi que os cientistas chegaram a essa proeza? Né? Pegam, no caso, a molécula do DNA de uma bactéria, que é o que nós chamamos de plasmídio. Para quem não sabe o que é um plasmídio, é um DNA circular do micro-organismo. Para que ele utiliza? O homem descobriu que, como a bactéria só é uma célula, ou seja, unicelular, ela não fabrica anticorpos para se defender. Então, ela recebe ataque de diversas formas dos vírus. Então, quando o vírus injeta o material genético, ela não tem célula para combater, mas ela tem as chamadas enzimas de restrição, que corta o material genético do vírus e não deixa ela ser infectada. O ser humano descobriu isso e percebeu que, ao pegar um fragmento de um gene de interesse humano e incluir no DNA, ou seja, reconfigurando, né, modificando o código genético, esse DNA passa a ser interpretado com o gene de interesse e a bactéria, claro, depois que inserir dentro da bactéria, a bactéria começa a produzir a substância de interesse, no caso a insulina, que foi o caso que eu citei. Então, a insulina, na verdade, foi um dos primeiros compostos a ser trabalhados e produzidos a partir do DNA codificante. Então, só recapitulando essa ideia de novo. Eu tenho um gene de interesse. Eu pego o DNA da bactéria, corto ele, insiro esse material dentro do plasmídio, que é o DNA circular da bactéria. Pego esse DNA, boto na bactéria de novo. A bactéria começa a processar o gene da insulina humana e começa a produzir a chamada insulina. Nós retiramos, isolamos e fabricamos a insulina humana específica para humanos. Então, isso foi uma das grandes evoluções da biotecnologia. Bom, aqui na sequência eu estou mostrando para vocês um quadro sobre o chamado código genético. O que é o código genético? Dependendo do sequenciamento das bases, né, das substâncias do DNA, eu tenho
por exemplo, a questão da correspondência dos aminoácidos, que são correspondentes à formação da proteína. Então, se vocês olharem, por exemplo, esses aminoácidos aqui, ó, que você pode olhar aqui, no caso a leucina, ela é codificada por alguma sequência. Então, o código genético basicamente é isso. Você pega as sequências de bases do DNA e isso faz a tradução para a formação da proteína. Então, por exemplo, se eu tenho uma sequência, sei lá, A, U, G, se você olhar na tabela lá, primeira letra é A. Está aqui, circulei o A. Então, eu vou olhar na linha. U é coluna, tá? Então, eu vou olhar na coluna do U. Então, A, U, G está aqui, ó. E qual é o aminoácido? Metionina. Então, o A, U, G corresponde à chamada metionina. Então, metionina, tá? Então, na verdade, aqui, esse aqui é o primeiro aminoácido traduzido, geralmente, das proteínas. Então, o código genético é isso. Não quer dizer que se conhece tudo sobre o DNA, mas quer dizer que se conhece que sequência pode ser traduzida em um determinado aminoácido que vai formar a proteína. Então, as nossas proteínas todas são codificadas por esse mecanismo. Claro que existem outros elementos envolvidos, como o próprio ribossomo, que é uma organela da célula, mas ocorre essa contribuição a partir do código genético. Então, o código genético é a tradução dos nucleotídeos, que são as bases, que são essas letrinhas, em proteínas que vão serem úteis na construção de elementos ou células, né, do teu organismo. Então, um gene traduz, né, um componente enzimático que traduz possivelmente uma característica. Essa seria, né, a ordem de formação. Então, eu tenho a molécula do DNA, ok? Está aqui a molécula do DNA. Ocorre uma formação de RNA. Esse processo se chama transcrição. A transcrição, eu tenho os códigos vão passar por um processo de tradução e vão transformar nos respectivos aminoácidos, a partir daquela tabela do código genético. Então, o código genético se dá dessa forma. A partir da molécula do DNA, se fabrica uma outra molécula, que é o RNA, e o RNA, ele é traduzido, forma a chamada proteína, tá? Então, o código genético é isso. Bom, pessoal, então, essas informações, todas que a gente trabalhou até agora, elas são úteis para você fazer diversas análises sobre a questão do uso do DNA em técnicas, por exemplo, como a do RNA combinante, em teste de paternidade, em uso para desvendar alguns crimes, tá? Então, assim, certamente é um dos assuntos que sempre pode ser explorados, porque envolve o âmbito da biotecnologia, bem como o âmbito da bioquímica, citologia, entre outros pontos, né, que envolvem os assuntos da nossa biologia, tá? Pessoal, agradeço a participação de vocês, tá? Não deixe de curtir o nosso canal, não deixe de assistir as outras aulas, tá? São um material super legal. Olhem lá a plataforma, aproveitem, né, todas as ferramentas possíveis e, claro, tenham sucesso. Quero desejar bons estudos e até a próxima.